E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, pela primeira vez, um vídeo lá do canal Ficção e Fatos. E hoje vamos de as 7 criaturas mais mortais da Terra Oca. Godzilla e Kong correm perigo? Galera, Será? assim, brotou esse canal aqui na minha timeline. Eu fiquei bastante curioso, por quê? Porque assistimos os filmes do Kong em live. O antigo, que tem lá qual é o nome dele? Jack Black é antigo? Cara, nem sei. Eu acho que esse é o mais novo, que acho que é a Ilha da Caveira, que tem o Jack Black. Mas também assistimos o outro, tá? O mais antiguinho. Nós assistimos o filme do Kong e introduzimos um pouco desse universo no nosso conhecimento, porque vimos também Godzilla. Você assistiu Godzilla? Cara, eu acho que a gente assistiu Godzilla. A gente viu muitos vídeos lá do Arquivo Zilla. Isso, cara, muito bom. Canal sensacional. E até então, a gente deu uma parada, porque sempre assistimos quando é na semana de filme. E caso você já queira fazer a boa, para patrocinar os filmes do... A continuação, como é o nome do que chama o universo? Monstroverso? Monstroverso, não. Galera, nos corrija aí nos comentários. Se você quer que a gente saiba de tudo, patrocina os filmes que com certeza a gente traz para assistir. Porque eu lembro que eu vi alguma coisa do filme novo, tá, galera? Pra gente é novo. Que era o King Kong, que ele ia se juntar com o Godzilla para justamente combater o cara que é esse primeiro da foto, esse macaco vermelho, que era os 2x1. Eu acho que era isso. Mas eu não tenho tanta certeza, tá? Então tem outras criaturas nessa Terra Oca que possivelmente ganham do Kong e do Godzilla. Tem dois aqui na thumb e eu não sei quem são. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o like que ajuda muito. Nos acompanha também na Twitch, que tem live todo dia. Às 18 da noite, às 10 da manhã. E hype o vídeo. Parte pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Hoje a gente vai descer e descer fundo pra caramba. A gente sabe que o Monstroverso não é feito só de dois reis. Durante anos a gente achou que o Godzilla era o topo da cadeia alimentar na superfície e que o Kong vivia tranquilo lá na Ilha da Caveira. Mas quando abriram os portais para a Terra Oca em Godzilla vs Kong, a gente descobriu... É esse que a gente tem que assistir. Eu nem sabia que existiam esses portais. Então no filme do Godzilla vs Kong já abre esses portais para essa Terra Oca, tá? O pontapé inicial tá aqui. O buraco é literalmente mais embaixo. A Terra Oca não é só uma caverna gigante e bonitinha, é um ecossistema todo isolado. Mas a pergunta que não quer calar: sem o Godzilla e o Kong, quem é que sobra no topo da cadeia alimentar? Quem são as verdadeiras máquinas de matar que ficaram nas sombras por milênios? Hoje eu preparei uma lista onde vamos dissecar as 7 criaturas mais perigosas da Terra Oca. E já te adianto, tem bicho aqui que deu trabalho até pro rei dos monstros, e titã que, biologicamente falando, são armas de destruição em massa. Então verifica a sua inscrição, ativa o sininho pra não acabar virando estatística nesse mundo e bora pro vídeo. Pra abrir o nosso rank, nós temos aquele cara que a internet aprendeu a amar, mas que na vida real você duraria 2 segundos respirando o mesmo ar que ele. O famoso Doug. O nome técnico seria uma variação dos Phoetodons, ou Titanos Doug, pra galera da Legendary. À primeira vista ele parece só um cachorrinho do Kong, né? Aquele carinha simpático, o corpo meio rechonchudo, quase inofensivo. Mas não se engane, essa gordura toda é que deixa a pele dele blindada. O Doug é essencialmente uma máquina industrial de triturar ossos compacta. Por que será que ele é um perigo real aqui? Porque ele é o maior oportunista desse buraco. Na Terra Oca, onde todo mundo é gigante, o Doug joga sujo. Ele é uma hiena, né, desse ecossistema. A pele dele é grossa o suficiente para tancar a pressão atmosférica esmagadora daquele lugar e ignorar ataques de criaturas menores. Mas o pesadelo começa quando a gente fala da mandíbula dele. A força de mordida dessa espécie é ridícula de forte. Se você, um humano frágil, cruzasse o caminho de um bando deles, como a gente já viu em Novo Império, o Doug ia te abocanhar como se fosse um nugget. A pressão dessa mordida ia colapsar sua caixa torácica instantaneamente, transformando seus pulmões e coração numa pasta vermelha antes mesmo dos dentes perfurarem a pele. E o pior disso tudo, como ele é um carniceiro voraz, ele não tem refinamento de matar antes de comer. Se o Kong cair ferido, o Doug tá lá pra arrancar um pedacinho dele. Com você, ele ia te engolir enquanto seus nervos ainda estivessem disparando sinais de dor.
Então ele ficaria no nosso 7º lugar, Ai, porque ele é gente. pequeno, né, pros padrões de titãs verdade. gigantescos. Subindo a nossa régua de brutalidade, em 6º lugar temos uma criatura que roubou a cena na série Monarca Legacy of Monster. O Ion Não vimos, tá? Essa série. Monarca Legacy Monster? Então é do mesmo universo? Já ouviu falar Eu dessa nem série? sabia que existia seriado que podia a gente ver esses monstros fora do filme. Cada vez mais que a gente tenta se aprofundar, A gente vê que a mas gente tá só na superfície, né? sabe que não sabe Não nada. sabe de nada. Meu Deus, galera, será que vocês assistiram essa série? Será que é boa? Será que você indica? Será que faz jus? Não sei, já deixa nos comentários. Agon. Esse cara habita a Axis Mundi, aquela zona de transição psicodélica entre a superfície e a Terra Oca. À primeira vista, ele até que é bonitinho, mas essa beleza é só fachada Esse é o por uma da- esse é o da biologia Thumb, eu super acho. diferente. As asas dele não funcionam só pra voar, elas cortam o ar e a carne como se fossem navalhas gigantes. Se ele conseguir dar um rasante perto de você, a pressão do ar te derruba e a ponta da asa te fatia no meio antes de você ouvir o som. Mas o verdadeiro trunfo desse bicho é o sistema digestivo radioativo. Ele projeta uma substância ionizada, né, que seria uma espécie de vômito de plasma altamente corrosivo. Se essa gosma encostar em você, mano, esquece, você ia morrer sem ar. Ela serve pra prender suas presas e conservar pra poder se alimentar um tempo depois. E vamos respeitar a audácia desse bicho, né? Ele teve a coragem ou a burrice suprema, né, de chamar o Godzilla pro X1, um mano a mano. Claro que o Godzilla venceu e aplicou um fatality brutal nele. Conseguiu arrancar uma das asas na força, mas o Ion Dragon mostrou muita agressividade. Ele é um predador de emboscada aérea. Na Terra Oca, cheia de cristais e terrenos malucos, ter um bicho desses vindo de cima é uma sentença de morte. Seguindo aqui para o nosso número 5, temos a Fome Infinita. Em 5º lugar, a gente tem a verdadeira praga do Monstroverso, os Skullcrawlers. Esse a gente assistiu esse. Esse aqui, ó. Ah, mano, mas peraí, eles não são da Ilha da Caveira? Ó. Mano, calma lá, gafanhoto. A origem dessa criatura é a Terra Oca, então eles só subiram pra superfície pra infernizar a vida dos ancestrais do Kong, mas o berço deles é lá embaixo. Ah. E corta essa de pensar naquelas lagartixas pequenas que o Kong pisa sem querer no café da manhã. Aqui eu tô falando da Elite, os espécimes alfas, tipo o Hammurabi, aquele pesadelo do filme de 2017, né? Ou o infame número 10, aquele grandão vermelho que serviu de saco de pancadas pro Mechagodzilla. O que coloca esse bicho no top esse a gente 5 não é viu. uma habilidade biológica, o hipermetabolismo. Esses bichos são a definição física de fome eterna. Eles queimam calorias tão rápido que o corpo deles está num estado constante de inanição. Eles não caçam por esporte, eles caçam porque se pararem de comer, eles morrem. Isso significa que eles não têm medo, eles não sentem dor e não param nunca. Se você der o azar de topar com um alfa, sua morte vai ser multitarefa. Primeiro, Alfa. a cauda prensil. Aquilo funciona como uma jiboia anabolizada. Ela ia enrolar no seu corpo e aplicar uma pressão de esmagamento capaz de fazer suas costelas explodirem para dentro, perfurando os seus pulmões. E enquanto você tá lá sufocando e com o tórax colapsado, a boca vem. Ao contrário de predadores que matam antes, o Skullcrawler ia começar a te engolir na hora. A chance de você chegar no estômago dele ainda consciente, derretendo no ácido gástrico turbinado dele, é altíssima, meu amigo. Eles não estão aqui de enfeite. Essa espécie dizimou os pais do Kong no passado usando tática de enxame e pura brutalidade. Entrando agora no nosso Foi, top eles 4, mataram né? os A pais do brincadeira Kong. acabou. Agora a gente começa a falar de criaturas que tem no currículo a quase morte de um titã alfa. Estamos falando dos Warbats, ou pros íntimos, né? Os Isso. Nozuki. Essas serpentes aladas são os reis do céu na Terra Oca. E vamos jogar limpo aqui. Se não fosse pela intervenção... Eu CGI daqui. Tá brabo, né? É um filme, galera, esse daqui. Putz, grila, olha que cor Estamos bonita, falando velho. dos Warbats, Ó. ou pros íntimos, né, os Nozuki. Até Essas na serpentes luta. aladas Ó. são os reis do Olha. céu na Terra Oca. Tá E boa. vamos jogar limpo aqui. Se não fosse pela intervenção humana daquela nave soltando mísseis na hora H, os créditos de Godzilla vs Kong tinham subido na metade do filme. O Godzilla Kong ia de vs arrasta Kong. pra cima ali mesmo. O Warbat Teve é ajuda. letal, misturando a agilidade do voo com força de constrição de uma anaconda Assim, titânica. querendo ou não, os bichos que voam vai ter uma certa vantagem. Porque eles podem vir pelas costas, principalmente esses que tem rabo, que dá pra envolver o corpo, a pessoa ficar paralisada. A pessoa não, o Kong, né, ficar paralisado. Botou essa malha mais fina da asa aqui, tampa a respiração. Então, querendo ou não, vai ter uma boa vantagem. Uma boa vantagem. Talvez só perde na força bruta mesmo, né? Exatamente, porque tipo assim, diferente do Godzilla que tem um raio, o Kong não tem.
Então, se fosse no caso tapar o Godzilla, ele tinha abaforado e resolvia, queimava a asa e raia de arrasto. O Kong não. Eu acho que nesse rolê o Kong, querendo ou não, tem muito mais desvantagem. Será? Eu acho. Deixa aí nos comentários. A estratégia dele é simples e sádica. Ele mergulha do céu, te envolve com o corpo e começa a te apertar. Mas não também, é um abraço se qualquer. o Kong pega aqui na cabeça, pega barra assim, ó, acabou. A vantagem é essa. A vantagem é essa. Estamos falando de milhares de toneladas de pressão muscular comprimindo seu tórax. Seus pulmões tentam expandir para puxar o ar, né? Mas encontram uma parede de escamas que não cede nem 1 milímetro. Suas costelas começariam a estalar como gravetos secos, perfurando seus órgãos vitais de dentro para fora. E para garantir que você morra mesmo, ele tem um truque sujo. Ele usa aquelas asas membranosas para cobrir seu rosto. Ou seja, além de estar sendo esmagado, você é asfixiado visualmente e fisicamente, ficando no escuro total enquanto a vida sai do seu corpo. Para qualquer titã que não tenha uma baforada atômica na manga para poder se livrar disso, o Warband é uma sentença de morte. Agora o bicho pega de verdade. Vamos para a nossa medalha de bronze, né? O número 3, a escuridão sônica. Se você só assiste... A escuridão sônica tá repreendido. Parece um demo. Sai de mim. Não parece... Porque os laterais parecem mais morcegos dele, não. Parece um lobisomem com asa. Caraca, velho. Aos filmes, talvez nunca tenha ouvido falar desse cara, mas quem manja do universo estendido dos quadrinhos sabe que ele é o terror personificado. Apresento pra você o Camazotz, o Titã Morcego. Esse demônio alado é o vilão principal da HQ Kingdom Kong, e ele veio das profundezas mais abissais da Terra Oca, com um objetivo de vida bem tranquilo: matar o Sol. Mano, é sério, ele quer mergulhar o planeta numa noite eterna para reinar soberano. A habilidade dele vai muito além de força. Ele é um general. O Camazotz controla E o pior é que faz sentido, porque ele é tipo um monstro morcego. Ele não precisa da luz solar para se guiar, é muito mais pelas ondas sonoras. Então pra ele vai dominar tudo, diferente dos outros que precisa, né? Tá. Chames gigantescos de servos menores, criando uma nuvem negra viva que cega e desorienta qualquer um. Se você cair no meio desse enxame, ia ser despedaçado por milhares de dentes pequenos em segundos. Mas o verdadeiro fatality dele é o grito sônico. E não pensa que é só um barulho alto, tá? Não é isso não. É uma arma de destruição em massa. A frequência desse grito é capaz de estourar tímpanos de titãs. Mano, em um ser humano, a física é muito mais cruel. A onda de choque sônica ia fazer seus órgãos internos vibrarem até a ruptura. Seu cérebro ia literalmente liquefazer dentro do crânio e escorrer pelo nariz e ouvido. Seus olhos saltariam das órbitas com a pressão. Você morreria antes mesmo do morcegão encostar a garra em você. Na luta contra o Kong, o Camazotz fez o macaco sangrar muito. Ele é inteligente, tático e usa o cenário a favor dele. O Kong só conseguiu ganhar porque conseguiu arrastar a briga pro chão na força do ódio. Mas se você tá por um acaso passeando lá na Terra Oca, se você é algum doido, né, de fazer isso, e o dia do nada virar noite, mano, nem corre. O Camazotz já te achou. E assim ele ganha a medalha de bronze aqui para o nosso Batman do Inferno. Seguindo para o nosso número 2, temos o Regente Sádico. Chegamos na medalha de prata, meu amigo. O vice-líder. O cara que quase transformou o mundo num picolé gigante em o novo império. O Scar King. Muita gente torceu o nariz quando viu ele pela primeira vez, né? O pessoal deve ter pensado, mano, se liga no chassi de grilo desse cara. Ele não aguenta nem 5 minutos de trocação franca com Godzilla na mão. E tá, tecnicamente é verdade. Em força bruta, ele seria amassado, mas o Scar King tá nessa posição por um motivo que vai muito além do músculo: maldade genuína e QI de psicopata. Ele é o primeiro titã da franquia que a gente vê agindo como um animal, mas como um ditador tirânico. Ele não caça pra comer, ele conquista porque acha divertido ver o sofrimento alheio. O estilo de luta dele é sujo, ele usa aquele chicote bizarro, que aliás é feito de uma coluna vertebral de outro titã, com uma maestria absurda. Imagina levar uma chicotada daquilo. A ponta de um chicote desse tamanho quebraria a barreira do som com facilidade. Se conseguir... Caraca, aqui, por esse gráfico, parece que a cauda é dele. Não parece que é de outro, parece que é dele. Daquilo. A ponta de um chicote desse tamanho quebraria a barreira do som com facilidade. Se conseguir por um acaso pegar em você, não é só um impacto. A velocidade seria tanta que a carne seria rasgada instantaneamente até o osso, cauterizando o ferimento pelo atrito e te partindo ao meio como se fosse feito de manteiga. Ou então ele poderia enrolar aquilo em você e te puxar com tudo. O tranco ia separar seu crânio da coluna antes que seu cérebro registrasse o que aconteceu com você. Mas o verdadeiro poder dele é o controle. Ele comandava um exército de primatas na base do
do medo. E o mais assustador disso tudo, ele tinha a coleira na nossa criatura número 1. Um titã capaz de escravizar deuses e usar estratégia para iniciar uma nova era glacial. É uma ameaça existencial. Ele reinou absoluto no inferno da Terra Oca por milênios, exilado, acumulando ódio. Ele é basicamente o Coringa do Monstroverso. Fisicamente pode até quebrar ele, mas se der um segundo de vantagem, ele queima o mundo inteiro e dá risada no final. Medalha de prata pro macaco mais tóxico da história. E agora aqui no nosso primeiríssimo, lugar, como a gente já citou, o topo da cadeia alimentar, a criatura mais poderosa nativa da Terra Oca, a mãe de todos os titãs, a Shimo. Não tem discussão, galera. A Shimo joga em outra liga. Ela é tão antiga que teoricamente foi a culpada pela Era do Gelo na Terra. Em termos de tamanho, ela olha pro Godzilla e pro Kong de cima pra baixo. Ela é um quadrúpede colossal, blindada com cristais indestrutíveis que fazem a pele do Godzilla parecer papel manteiga. A gente viu no filme, o Kong usando aquela luva turbinada, ele deu um soco na cara dela e não fez nem cócegas. O Godzilla Evolved, aquele rosa cheio de esteroides radioativos, foi o único que conseguiu tancar a briga, e mesmo assim o X1 foi equilibrado. Mas o que te coloca no caixão aqui é o poder dela, o sopro de zero absoluto. Isso é uma das armas mais letais da física. Ela não esfria as coisas, ela para um movimento atômico. A gente viu ela congelar o braço do Kong em segundos, causando necrose instantânea na carne de um titã. Mano, e se esse raio pega em você? Não dá nem tempo de sentir o frio. A água de dentro das suas células congelaria tão rápido que os cristais de gelo rasgariam suas membranas celulares de dentro para fora. Seu sangue viraria pedra nas veias instantaneamente. Você se transformaria numa estátua de carne quebradiça. Se alguém por um acaso te desse um peteleco depois disso, seu corpo ia se estilhaçar no chão igual vidro temperado. A Shimo só não destruiu o mundo antes porque ela era por natureza tranquilona e estava sendo torturada e controlada pela dor através do cristal do Scar King. Mas se por um acaso a gente falar de potência de destruição e poder bruto, ela é sim a rainha da Terra Oca, a única capaz de resetar o clima do planeta inteiro sozinha. E aí, mano, o que você achou dessa lista? A Terra Oca é um lugar fascinante e visualmente muito lindo, mas eu prefiro ver só pela tela mesmo do cinema. Claro, no conforto do ar-condicionado, porque a chance de sobreviver lá embaixo, mano, é zero pra qualquer um. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse ranking? Acha que o Camazotz devia ter levado a prata, sim? Ou será que tem algum outro titã escondido nas profundezas que a gente ainda não viu, que sola a Shimo fácil? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver o debate pegar fogo, meu amigo. Pega aqui, vai, comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse mergulho nas trevas do Monstroverso e saiu vivo, esmaga esse like com força de um Godzilla e se inscreve no canal pra fortalecer sempre aqui. Vou ficando por aqui, como sempre agradeço a sua audiência, fique com Deus, um abraço a nós, tchau. Que vídeo interessante, velho. Que massa. Muitos aqui eu não conhecia, tá? Não, nem eu. Aquele lá, o morcegão, Não. Aquele morcegão lá eu não conhecia. Até então, dos quadrinhos, né? Essa daqui, que é a mãe de todas. Pois é, aí. porque a gente ainda não assistiu. O macaco maluco. Isso. Porque até então o que deu pra entender é que a gente tem que assistir a gente assistiu só o do Godzilla, a gente assistiu só o do Kong. E agora a gente tem que ver Godzilla vs Kong. Pra aí sim que tem esses portais. Que aí depois vai pra Terra Oca. Que aí é justamente onde tem a rainha e o outro. Agora, vai ter outro além desse? Cara, possivelmente sim. Porque eu acho que... Muito bom. Galera, eu não sei, tá? Mas eu acho que a bilheteria foi, ó, massa. Porque senão não tinha embarcado nesse Monstroverso e feito um filme depois do outro. Eu acho que sim, vai ter outros filmes. Porque uma coisa a gente aprendeu nessa jornada, tá? A galera gosta muito, mas muito de filme de monstro assim. Mas demais. E de mecha. Cara, justamente porque tem o Mecha Godzilla. Cara, como é que chama? Kaiju, são os Kaijus, né? Kaiju. A galera gosta demais, principalmente quem fez, né? Que vem lá de outro país. Então, galera, já deixa nos comentários se você concorda com essa lista ou discorda. E caso queira, de novo, patrocinar pra gente assistir em live, entre em contato com a gente no Discord, no Instagram. E caso tenha outro vídeo mais específico, ou desse canal ou de outro referente a toda essa obra aqui, indique aí nos comentários. Show demais, galera. Muito bom esse vídeo aqui. Cara, que vídeo massa. Meu Deus do céu, galera. É isso, estamos por agora. E... até a próxima.